e ao mesmo tempo estimular o cérebro delas. Porque veja, não é fácil para elas fazerem uma atividade nova e diferente com a gente, com nós, equipe terapêutica. Por quê? Porque nós vamos forçar e nós vamos pegar atividades que são justamente atividades de coisas que são difíceis para essas crianças. Vocês vão ver, nós temos programas de comportamento verbal, nós temos programas de imitação, que são coisas que estão em defasagem, geralmente, naquele cérebro, com menos ativação do que deveria. Ou seja, são coisas que se fossem fáceis para a criança, ela não acumularia atraso. Significa que como ela tem menos ativação, aquilo é mais difícil. Quanto mais a gente tem ativações nas nossas redes, nas áreas, mais aquela habilidade é fácil. Por exemplo, quem gosta de matemática tem bastante estímulos e redes neuronais na área de cálculos. Como essa pessoa tem bastante recursos, ela acaba se interessando mais do que as que têm menos recursos. Então ela acaba fazendo mais contato com a matéria, acaba fazendo mais atividades relacionadas e criando mais e mais e mais novas redes. E aí isso vai ficando cada vez mais fácil para ela. Enquanto para alguém que detesta matemática, já tem menos ativação nessa área do cérebro. Isso todos nós, tá? Tô dando um exemplo aqui de nós, já estudantes, já grandes, crianças grandes, nós. Enquanto, por exemplo, quem odeia matemática, a gente, porque eu já me entreguei aqui, né? Isso realmente não é meu forte. E aí você foge de ficar fazendo exercícios, foge de ver uma notícia sobre isso, você foge de fazer um desafio que é lançado na internet sobre isso. E aí o que você faz? Como você não entra em contato com aqueles estímulos, porque são difíceis, seu cérebro, que já tem uma ativação menor naquela área, vai ficando cada vez com menos possibilidades, porque você está fazendo redes em outras, fazendo ativações sinápticas em outras áreas, e aquela ali vai ficando quase que sem ativação. Então, como é mais ou menos um paralelo aí, como um cérebro de uma criança com autismo ou com atrasos no desenvolvimento. Esse é um cérebro que, como a criança já não é o forte dela fazer imitações, seguir comandos, olhar, verbalizar, dialogar, brincar, ela acaba evitando. Como ela evita, ela fica com menos ainda ativação nessa área. Ela já tem menos, porque ela está com atraso, então significa que ela tem menos, e aí como ela evita, ela vai ficando com menos ainda em comparação às outras crianças da mesma idade. Então, não é fácil para ela. É uma coisa igual quando a gente olha a matemática. Oh, não, sério que eu vou ter que fazer isso? Então, a nossa magia é deixar uma coisa que é difícil para a criança legal e motivadora. Para isso, a gente usa os reforçadores, que são as consequências legais e boas e gostosas para se fazer pós um comportamento, pós uma resposta, e a gente associa, acaba emparelhando, até que é legal, porque eu ganho prêmios com isso. Então é mais ou menos isso que uma criança que a gente vai fazer na nossa sessão. Vamos ver isso direitinho na aplicação de ABA e na aplicação do modelo Denver de intervenção precoce, que eu vou falar nas próximas aulas. Agora, é importante você conhecer um conceito que está envolvido aí nas neurociências, que é um conceito de zonas do cérebro. O nosso cérebro funciona aí mais ou menos em 3 zonas. O cérebro da criança, principalmente. Na zona verde é a zona de conforto. Tá tudo bem, tá tudo fluindo, tá tudo tranquilo, que é quando a criança tá fazendo só o que ela quer, só o que ela gosta, só o que é fácil para ela. Ela tá tranquila ali na zona de conforto.
Mas nós já aprendemos que essa zona de conforto não cria novas redes neuronais, porque ela já sabe fazer, é o que ela gosta, então ela acaba fazendo mais do mesmo, às vezes fica até fazendo coisas que a gente precisa segurar de tanto que ela faz, né? Quer fazer muitas horas, muito tempo daquilo. Daí nós temos uma zona bem fininha e tênue aqui, que é a zona de estimulação. Isso daqui eu inventei para explicar para vocês, tá? Sobre as zonas do cérebro. Na zona de estimulação, o que a gente faz? É a hora que a gente está aplicando as nossas terapias. É a hora que essa criança está fazendo as sinapses, transmissões de informações entre os neurônios. É aqui que a gente quer chegar. É aqui que a gente quer que ela faça, porque se ela estiver nessa zona, ela está aprendendo uma coisa nova. Se ela está aprendendo, ela está enriquecendo o cérebro dela e está saindo, perdendo atrasos. E a gente tem, logo acima, e muito perto dessa zona, a zona de desregulação. Zona de desregulação, tá torto. Vocês conseguem ver que nem matemática e nem motricidade fina é meu forte, né? Pois é. Mas aí sobra energia para ir para as outras áreas do cérebro. Na zona de desregulação é quando a gente perde a criança. É quando ficou aversivo para ela fazer aquilo. Quando não. Quando ficou over, quando passou do ponto. Então o segredo é a gente o tempo todo ficar migrando a nossa sessão, a nossa terapia entre zona de conforto da criança e zona de estimulação. Aí eu dou um pouquinho de terapia, eu peço uma coisa minha para ela, daí depois que ela fizer, eu dou ajuda para ela realizar a atividade, a gente vai concluir a atividade. Depois que ela concluir, a gente brinca, a gente vai para a zona de conforto, fazer o que a criança quer. Depois eu dou mais uma tarefa, depois da tarefa eu imediatamente volto a brincar com ela na zona de conforto. E isso é o reforçador. Voltar com ela para a zona de conforto é o que vai deixar essa atividade gostosa e prazerosa para ela. Então o tempo todo a gente migra dentro da nossa sessão entre um pouquinho de estímulo, força um pouquinho essa criança a fazer uma coisa nova, depois brinca e faz o que ela quer. O que a gente quer, o que ela quer. O que a gente quer e o que ela quer. Sem desregular a criança, porque se eu fico aplicando o meu programa, um atrás do outro, sem parar, se eu fico dando demanda, só pedindo, só exigindo, uma hora essa criança vai se desorganizar. E aí, se ela se desorganiza, ela tem questões sensoriais envolvidas aí. Então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado na nossa sessão. Então, a gente tem que levar esse cérebro para a zona de estimulação e zona de conforto. Zona de estimulação, zona de conforto. Tentando não chegar na zona de desregulação. Sempre que possível. O máximo possível. Certo? E aqui ela vai constituir a aprendizagem. A aprendizagem a gente coloca como critério que essa criança faça de forma independente. No começo, como vai ser uma coisa nova, a gente vai precisar ajudar. A gente vai precisar da ajuda física, que eu vou explicar para vocês como. Então, a gente vai fazer essa criança aprender. Aprendendo, ela precisa fazer em ambientes diferentes do que você está fazendo com ela e com pessoas diferentes. Então, se você está fazendo em casa, é importante fazer na escola também. Se você está fazendo com ela, é importante que a professora, que a mãe,
que a terapeuta da clínica também faça, porque isso vai fazer um processo que chama generalização. A generalização vai constituir uma aprendizagem de fato, porque não adianta só ela aprender com você, ela precisa aprender e recuperar esse acesso a essa informação quando ela precisa. E quando ela precisa, pode ser lá no meio da escola, com um amiguinho, com um coleguinha. Então, a generalização ela é importante para a gente conseguir buscar, trazer à tona de volta no nosso cérebro quando é uma situação real e verdadeira. Porque na terapia nós vamos fazer simulações. É importante que ela reproduza com outras pessoas, porque as crianças com autismo elas têm uma dificuldade de entender que o que elas aprendem aqui também é certo em outros ambientes. Elas querem manter rotinas, elas tentam manter sempre questões repetitivas. Então ela acha que com você ela faz, ela tem que ficar repetindo só com você. E a gente vai ensinar que ela também pode repetir em outros ambientes e que inclusive ela tem que trazer à tona essa aprendizagem, buscar da memória, recuperar da memória, trazer à tona essa informação quando ela precisa fazer uso dela, tá? Aí tem mais dois conceitos importantes que ainda eu vou aproveitar essa aula para falar, que são conceitos de memória. Memória de curto e de longo prazo. Tudo que a gente aprende vai para o nosso cérebro, para uma área de memória de curto prazo. As memórias de curto prazo, elas têm uma função de armazenar aquela informação para ver se você vai precisar delas daqui a pouco. Então, se eu falo para vocês, decora aí o WhatsApp lá da clínica. Então, é 011 999442309. 9442309. Tá. Aí você decorou. Daqui a pouco, ou depois que você dormir e acordar, vai ser difícil você lembrar dessas informações de novo. A gente armazenou numa memória de curto prazo, nunca mais viu aquela informação, então provavelmente teu cérebro, na hora de dormir, o nosso cérebro faz uma faxina. Tudo que ele considera importante vai para a memória de longo prazo. Tudo que ele acha que foi só uma necessidade de informação daquele momento, ele manda para a memória de curto prazo e elimina essa informação. Como que a gente faz para mandar as informações para a memória de longo prazo? Para falar para o cérebro, ei, isso daqui é importante, eu não posso esquecer. Como que vocês acham? Vocês já tiveram milhares de aulas durante a vida de vocês, na escola, na faculdade, em cursos, em outras formações que vocês fizeram, além dessas que vocês estão fazendo agora. Como é que vocês armazenam a informação? Com certeza vocês não armazenaram tudo que vocês viram nas aulas até hoje, porque é impossível. A gente teria que ter um super cabeção, mais do que os cabeções que você conhece. Então, como que a gente faz para guardar essas informações? Tem dois jeitos. Um jeito é a gente associar um impacto, uma memória emocional à informação. Então, todo mundo lembra o que estava fazendo no dia que uma pessoa importante morreu, todo mundo lembra o que estava fazendo no dia que recebeu uma notícia ou muito feliz ou muito triste. Então, você associa aquele momento, aquele registro do que você estava vivendo e fazendo com um acontecimento aí grandioso ou trágico. E tem um outro jeito, ainda bem, porque não dá pra gente ficar matando alguém toda vez que a gente quer ensinar uma coisa nova para uma criança com autismo, né? Não dá pra gente ficar fazendo tragédias o tempo todo na vida dele, porque nós vamos ensinar dezenas de coisas todos os dias para essa criança. Então, tem um outro jeito. O outro jeito é o que nós vamos usar. Repetição. A repetição
o ver várias vezes a mesma informação faz o cérebro dessa criança, quando estiver lá na hora da faxina, na hora de escolher o que vai ser eliminado e o que vai para a memória de longo prazo, o cérebro faz assim, essa informação foi vista aqui, ó, 2 ou 3 vezes, então ela é importante. Então ela é uma informação que deve ser necessária para esse organismo, vamos guardar. E aí guarda lá na memória de longo prazo. Isso é muito rico, e por que a gente precisa saber? Porque durante a sua sessão é importante que você repita os mesmos estímulos e as mesmas respostas e várias vezes o mesmo item do seu programa, pelo menos 3 vezes. É importante também que você oriente as pessoas da casa a fazerem, depois que você foi embora, um pouquinho do que você fez. Não precisa ser igual. Então, se a gente estava trabalhando, por exemplo, imitações de coreografias, você pode pedir para a babá, na hora que tiver trocando a criança, ou na hora que estiver fazendo alguma alimentação, ou na hora que ela estiver dando banho na criança, que ela aproveite esses momentos que ela vai ter que fazer de qualquer jeito para associar um dos seus programas, um pouco dos seus programas juntos. Então você pede para a babá, olha, na hora que você estiver no banho, na hora que estiver lá na água, você pode bater na água e falar para a criança fazer igual? Você pode pedir para ela pegar o sabonete, daí você já trabalha comandos, imitação, de bater igual. Você pode pedir para essa criança, enfim, olhar para você e quando, por exemplo, ela adora água. Você pode segurar o chuveirinho, pedir para a criança olhar para você, depois que ela olha você entrega e a criança fica feliz porque recebeu um prêmio por isso. Então, tudo que você trabalhar, você precisa também ensinar as pessoas da casa a fazer um pouquinho, porque elas vão repetir de uma outra maneira, mais rico ainda, quando a gente tem 2 formas diferentes da aplicação de um mesmo item. E aí, o que vai acontecer com o que você ensinou? Vai para a memória de longo prazo. O que vai acontecer com essa criança? Deslanchar na aprendizagem. E o que vai acontecer com os programas comportamentais? Essa criança vai arrasar nos programas. E o que vai acontecer? A gente vai ficar feliz, porque essa criança vai evoluir, o seu trabalho vai ter sido nota 10. Faz sentido para vocês? Muito bem. Digiram essa informação, estudem bastante no livro SOS, vejam meus vídeos no YouTube, entendam melhor tudo isso e a gente continua na próxima aula falando um pouco sobre, então, como você vai aplicar as técnicas baseadas